O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. São palavras da salvação. Aos diletos irmãos aqui presentes, e também aqueles que estão presentes espiritualmente, as nossas boas-vindas, e que nós possamos não somente ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. Pois quando ouvimos, nós estamos semeando. Quando praticamos, estamos colhendo os frutos. O sinal de Jonas chama nossa atenção com o Santo Evangelho. Cada profeta, para ser tal, para ser profeta, deve ser sinal. Sinal de quê? Sinal de Deus no mundo, onde vive, com uma mensagem espiritual que Deus lhe confiou. Em qualquer lugar onde estivermos, temos que ser um sinal da presença de Deus, que está em todo e qualquer lugar. As pessoas que nos observam têm que reparar que nós acreditamos na presença de Deus e respeitamos essa presença. Jonas não quis ser profeta no primeiro tempo, mas Deus o escolheu, e a vontade de Deus está acima de tudo. Sua conversão, depois de ter sua conversão, seu testemunho aos ninivitas, suas palavras, suas peripécias do mar, como conhecemos, transformaram-se em sinal da vontade de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com ele não foi à toa, sem razões, mas em tudo se manifestava a vontade de Deus. O mundo sempre está precisando de profetas. E como? Mais do que nunca hoje. Cristo diz que ele, como Jonas, é sinal. E o sinal mais importante, mais do que Jonas, mais do que Salomão. O Concílio Vaticano II fala de Cristo como sacramento, isto é, como sinal. Quando fala de Jesus, fala como um sinal, um profeta. Aceitamos esse sinal? É a pergunta que vem a nós. Sabe, Jesus é um sinal. Aceitamos esse sinal? Neste tempo quaresmal, antes de tudo, devemos olhar para o sinal que é Jesus Cristo. E como isso é bom, aquele comportamento dos santos que de tanto em tanto, eles se diziam assim: se Jesus estivesse no meu lugar neste momento, o que é que ele faria? Pensavam e chegavam à conclusão. Então, aceitamos esse sinal. Nesse tempo quaresmal, antes de tudo, devemos olhar para o sinal que é Jesus Cristo, pois ele não veio, vejam bem, ele não veio
para dar uma teoria de vida, também isto, mas para dar exemplo de vida. Tanto assim que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a ser imitado. Esse sinal deve estar bem presente na nossa vida também. Vejam quantos sinais maravilhosos Jesus é para nós. Primeiramente, Jesus é sinal de simplicidade. Uma pessoa tão importante quanto ele se fez aprendiz na carpintaria de marceneiro, aprendeu o ofício com São José. Sinal de amor ao próximo. Quando viu o enterro do filho da viúva de Naim, ele se aproximou, levantou aquela criança, ressuscitou aquele rapaz, entregou para sua mãe. Sinal de amor, sinal de preferência pelos necessitados. Quando viu no deserto aquela multidão, longe de casa, com fome, multiplicou pães e peixes para multiplicar a multidão. Sinal de perdão, grande sinal para nós. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Nós muitas vezes contamos 1001 desculpa para não perdoar. Nosso Senhor sofreu mais do que todo mundo. Entretanto, Pai, perdoai, não sabem o que fazem. O sinal de cumprimento da vontade do Pai. Ele é outro sinal, um exemplo para nós. Quando começou a pensar nos seus sofrimentos, e só em pensar, ele sofreu tanto, a ponto de suar sangue, qual foi a sua oração? Manifestou ao Pai o seu desejo. Pai, se for possível, não deixe que aconteçam essas coisas comigo. Mas logo caiu em si e viu que não era aquela vontade do Pai. E se refez no seu pensamento. Entretanto, Pai, seja feita a vossa vontade. Grande exemplo para nós. Nós temos a nossa vontade. Mas muito mais importante é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Na medida em que vivemos a vida de Cristo, também nós nos tornamos sinais de Deus, de tal forma que as pessoas encontram Cristo através da nossa conduta. Vejam bem, Santa Rita de Cássia, um grande exemplo para os da sua época. Quantas pessoas se converteram olhando para Santa Rita como um exemplo, um sinal, uma profeta, uma profetisa. Por quê? Imagine o que aconteceu com ela. Hospedou na sua casa com amor, casa e comida, aos assassinos do seu pai. Já pensaram? Aqueles que tiraram a vida do seu esposo, melhor, desculpem, aquele que tirou a vida do seu esposo, foi acolhido na casa dela com amor, como se nada tivesse acontecido. Um outro exemplo atual, o Papa João Paulo II foi à prisão, à delegacia, dar um abraço naquele que tentou tirar a sua vida. Quantas pessoas, olhando esse exemplo, esse sinal do Papa João Paulo II, não se converteu, não ficou edificado? Tanto assim que quando aconteceu a sua morte, quando Deus o chamou para o mundo, para a eternidade, todo mundo respeitou, o mundo inteiro se colocou em luto pela morte do Papa João Paulo II, porque a sua vida, toda a sua vida, foi um sinal, foi um profeta. Nossa vida diária, mesmo sem nenhuma palavra, vejam só, nossa vida diária, de todo dia, hoje, por exemplo, sem nenhuma palavra, é uma pregação às pessoas que nos observam, em qualquer lugar onde estivermos, ficam edificadas, ou quem sabe que nós somos de mau exemplo. Nós não precisamos pregar com as palavras, porque nem sempre é possível, mas com um bom exemplo, sim. Pois Jesus veio nos trazer não teoria, mas prática. E ele falava com autoridade, por quê? Exatamente por isso.
porque ele falava e praticava também. Assim eram as primeiras igrejas, porque as pessoas no princípio se converteram, passaram por cristianismo assim, de uma forma assim espantosa, por causa do bom exemplo, eles se amavam e diziam, vejam como eles se amam. As pessoas observavam, vejam como eles se amam. Se nossa adesão a Cristo não passar de um silencioso pessoal entendimento com o Pai do céu e não transbordar para a comunidade, não viveremos o Evangelho genuíno. Não basta que nós estejamos sempre em contato com Deus. Isso é muito bom, mas esse contato também deve de ser de tal maneira que possa ser de bom exemplo para as pessoas. Quem sabe que no dia de hoje, em preparação à Santa Páscoa e aproveitando a Quaresma, nós não podíamos olhar para Nosso Senhor como um sinal de simplicidade de vida e imitá-lo, simples. Como um sinal de amor ao próximo, um exemplo de Santa Maria Gorete. Sua mãe perguntou, minha filha, você perdoa Alessandro, que te deu 14 facadas? Qual foi a sua resposta? Mamãe, eu não só perdoo, mas estou rezando pela sua conversão. Um exemplo de preferência pelos necessitados. Uma visita a uma pessoa doente, uma família que está em crise, um bom conselho a um casal que está pensando em separação. Serviço prestado aos irmãos. Em casa temos um doente, vamos de vez em quando perguntar, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Ele está descoberto, vamos cobri-lo. Sabemos entender esse doente enjoado, nada satisfaz a ele. Sabemos pensar assim, se eu estivesse no seu lugar, será que eu também não estaria desse jeito? Não é que ele seja enjoado, não é que ele seja insatisfeito, é porque a própria doença, o sofrimento, leva a pessoa às vezes a ser assim, de uma forma manifestar diferente, mas no seu íntimo é um coração bom. E sobretudo, olhando para o sinal de Jesus como profeta, como sinal daquele que, mais do que ninguém, sempre fez a vontade do Pai. Sempre que ele dizia, eu e o Pai, nós somos um. O que o Pai faz, eu também faço. Que essa palavra de Deus, que aqui nós transmitimos de uma forma assim, muito simples, possa cair em nossos corações e encontrar uma terra boa, onde essa palavra possa nascer, crescer e frutificar, em preparação à Páscoa da ressurreição e pela nossa salvação. Amém.